Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Então, assim, eu sempre quis trabalhar no hospital, era meu sonho desde que eu entrei na faculdade, trabalhar na área hospitalar. E apesar das matérias nunca ter sido muito fácil, eu falei, cara, vou tentar porque eu quero essa área, e sempre fui. Mas depois que eu entrei, eu fiz estágio também, né, antes de me formar, e fiz estágio, meu estágio foi quase 90% dentro de hospital, porque eu queria muito aquilo. Então, eu já me formei sabendo fazer aquilo. Então, eu fui para o hospital. Mas, assim, com o decorrer dos anos, eu sempre sonhava em ser uma profissional mais autêntica, em ter um nome, em ter uma palavra, em falar que... Em alguém me perguntar, Thaís, o que eu faço? Qual é a sua opinião? E a pessoa seguir aquilo porque confia no meu nome profissional. E ali dentro do hospital, a gente tem, né, acho que em geral, não só particular quanto público, a gente tem o médico como o pedestal, né, o centro ali dentro do hospital. Então, assim, eu comecei a ver e ter muitos impasses de oferecer uma conduta, uma terapia, e o médico falava assim, não, eu não quero. E aí o médico passava por cima de mim, coisas que era da minha alçada e que ele nem tinha estudado, e que ele falava assim, não, eu acho que não funciona, eu quero que faça assim e assim. E aí eu ficava meio receosa, e aí eu tinha que abaixar minha cabeça e falar, não, ele que é o chefe do CTI, ele que é o chefe aqui do hospital, ele que manda. Então, e mesmo sabendo que com base em estudo científico, com base em literatura, aquilo não seria o correto. Mesmo você tendo autoridade para falar aquilo ali, você se sentia presa nesse ponto. Pois é, e aí isso foi me incomodando a longo prazo. Então, assim, a rotina, e fora assim, além de ter esse ponto do médico ser muito, o ambiente do médico ser ali o principal, o que mandava a palavra final, a longo prazo eu comecei a observar o que seria da minha vida dentro de um hospital. Qual seria o meu plano de carreira ali dentro? E aí eu me deparei que nos hospitais, principalmente Rio de Janeiro, né, a gente não tinha um plano de carreira. Eu ia ser a plantonista e daqui 10 anos eu ia continuar sendo a mesma plantonista. Eu ia continuar trabalhando domingo, feriado, noturno, daqui a 15, 20 anos. No máximo, eu ia trabalhar de segunda a sexta, ou de manhã, ou de tarde, mas o salário ia ser o mesmo, o ritmo de trabalho mesmo, as horas a mesma. Isso foi me incomodando. Eu tenho um marido que trabalha, que é bancário, e no banco a gente tem esse planejamento assim, de carreira, né? essa escada. E eu não via isso dentro do hospital onde eu trabalhava e da carreira hospitalar em si. Então, eu começava a me ver, cara, eu estou estudando, eu quero fazer um mestrado, quero fazer uma pós, me especializar numa coisa e outra. Para quê? O que eu vou ter em retorno ali de reconhecimento? Então, isso foi um dos grandes impasses de eu começar a me incomodar de estar num ambiente onde eu não ia subir nenhum degrau. Eu ia ser eternamente a plantonista. Óbvio que a gente tem um reconhecimento muito grande pelos pacientes, né, que a gente atende, né, os pacientes confiam na gente, a gente tem aquele reconhecimento, mas a gente sabe que carreira profissionalismo não é só isso, não é só o reconhecimento, a gente também quer a nossa evolução. Sim. E aí isso começou a me incomodar, e foi aí que eu comecei a observar o que eu vou fazer fora do hospital, o que eu poderia fazer. E aí o empreendedorismo foi uma das coisas que brilhou lá, assim, que a gente começa a observar, assim, quem dentro da fisioterapia deu certo. O que eles fizeram para dar certo? E os principais terapeutas que deram certo, assim, no sentido de prosperar, no sentido de se destacar profissionalmente, eram empreendedores. Tinham seus consultórios, suas clínicas, atendiam. Eu falei, cara, acho que eu tenho que ir para esse caminho aí. E foi daí que eu despertei. Primeira vez, assim, busquei conhecimento para seguir nessa área. E conseguia também ajudar as pessoas e não ser travadas, né? Porque a partir do momento que a pessoa te procura ali, você como uma profissional liberal, você como uma profissional com autoridade, a pessoa te procura, você consegue dar o tratamento, você consegue fazer, e você consegue ver o resultado na saúde daquela pessoa, né? Sim, eu podia, tipo assim, tinha certeza do que eu podia passar da terapia, que era importante para o paciente, e eu podia fazer de uma forma autônoma, fazer o que eu realmente acreditava naquele tratamento, e não alguém ditaria o que eu tinha, o que não tinha que fazer, estando certo ou errado. Eu podia ser bem autônoma no que eu queria fazer, né? Então, assim, isso é muito importante quando a gente empreende, a gente faz o que a gente realmente acredita, e isso nos motiva ainda mais a continuar estudando e a continuar entregando o melhor para o nosso paciente. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.